Olá galera, tudo bem? Hoje nós vamos ver um assunto muito importante que é falar sobre balanceamento de equações químicas. Esse assunto, né, é interessante você dominá-lo porque muitos outros conteúdos dependem de uma equação química balanceada. Então, se você não souber balancear e se você deparar com uma equação química não balanceada, você vai ter dificuldade de desenvolver essa questão que precisa dessa equação química balanceada. Então vamos lá falar sobre o balanceamento de equações químicas. Então, né, as reações químicas, elas são rearranjos de átomos. Então, quando eu tenho uma equação, quando ocorre uma reação química, né, os átomos, eles sofrem rearranjos, né, para formarem novas substâncias. Então, quando ocorre, né, quando os reagentes se transformam em produtos, os átomos dos elementos químicos que estavam nos reagentes, eles permanecem os mesmos nos produtos, em tipo e quantidade, ou seja, se eram átomos de hidrogênio, permanecem os átomos de hidrogênio, se eram de oxigênio, permanece de oxigênio. E quantidade, ou seja, se no reagente eu tinha 2 hidrogênios, no produto também vou ter que ter 2 hidrogênios. Se eu tinha 4 oxigênios, no produto também eu tenho que ter 4 oxigênios. Então isso acontece nas reações químicas. Então quando eu deparo com uma equação química que representa uma reação química, eu preciso verificar se essas quantidades estão sendo obedecidas ou não. Se não estiver, eu preciso então igualar essas quantidades. E quando eu faço isso, eu estou balanceando essa equação. Então, balancear uma equação química é tornar essa igualdade verdadeira. Então, balancear uma equação química é justamente fazer essa igualdade entre os átomos que estão presentes nos reagentes e nos produtos. Então, vamos ver como é que a gente faz o balanceamento das equações químicas. Então, para balancear uma equação química, amplamente conhecido, nós temos 3 tipos de formas, métodos. Aqui nós vamos tratar apenas o método das tentativas, que digamos é o mais usual, mais utilizado. Existe também o método algébrico, mais para frente eu vou fazer um vídeo e depois eu vou disponibilizar para vocês também o método algébrico, para complementar. E também o método das oxirreduções, que é aplicado para reações de oxirredução. Como eu falei, então, o método das tentativas ele é o mais utilizado. Então, é ele que nós vamos tratar na aula de hoje. Então, como é o método das tentativas? Como o nome sugere, é por tentativas que você vai tentar ajustar as quantidades dos átomos. Só que essas tentativas não são de forma aleatória. Existem já vários estudos e mostram que orientam você a, digamos, uma forma de fazer esse balanceamento. E aí então eu coloquei aqui, né, que é o método que nós denominamos método do macho. O que é o método do macho? É que o primeiro elemento químico que você vai balancear é os metais. Depois de fazer o balanceamento dos metais, você vai passar para os ametais. Depois de ter balanceado os ametais, você vai balancear o carbono. Depois de balancear o carbono, você vai balancear o hidrogênio. Depois e por último, né, sempre vai ser o último, você vai balancear sempre por último os átomos de oxigênio. Então, se você seguir essa sequência aqui, né, a regra do macho, você vai ver que quando chegar aqui no oxigênio, quando você for balancear, em cerca de 99% das vezes você vai estar com a sua equação balanceada. Então, aqui do lado tem uma tabela periódica, só para relembrar você, né, que, por exemplo, os elementos que estão à esquerda, né, da tabela periódica, aqui são os nossos metais. Então, esses elementos que, digamos, se aparecer numa equação, eles que serão os primeiros a serem balanceados. Depois vão ser os elementos que se encontram desse lado, né, da tabela periódica, eu tenho essa divisão aqui, né.
aqui são nossos ametais, então eles são os próximos a serem balanceados. E depois a gente volta aqui, né? Depois para o carbono, para o hidrogênio e por último o oxigênio. Então vamos ver isso aqui agora num exemplo, né? Como é que você vai balancear. Então aqui eu tenho uma equação química, peguei uma bem simples com poucos elementos, né? Vejam os elementos que participam dessa equação química aqui é só os átomos de ferro e os átomos de oxigênio. Então, para poder balancear, eu preciso saber contar a quantidade dos átomos. Então aqui, durante o nosso exemplo, também eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem a contagem dos átomos numa equação química. Então, os átomos de ferro aqui no reagente, né? Então, lembrando, aqui eu tenho a minha seta, né? E tudo que está aqui antes da seta é os meus reagentes, e os que estão depois da seta são os nossos produtos. Então, vamos começar aqui a contagem pelos átomos presentes no reagente. Então, aqui eu tenho os átomos de ferro. Então, aqui eu tenho, olha aqui, eu só estou mostrando para vocês aqui, veja, só tenho o símbolo do ferro, Fe, e aqui está dizendo o estado de agregação dele, que está no estado sólido, né? Quando eu tenho somente o símbolo de um elemento químico, isso me representa uma quantidade daquele átomo. Então aqui eu só tenho um átomo de ferro. Eu não conto ainda a quantidade de oxigênio, tá? Vamos por partes, primeiro os metais. E agora sim, agora eu vou para o produto. E veja aqui, eu tenho essa substância, somente essa substância, aqui eu estou vendo o símbolo do ferro, né? Fe. Só que além do símbolo, eu tenho esse número aqui, ó. Esse número aqui é o meu índice. Esse índice é a minha atomicidade. Essa atomicidade, ela me diz qual é a quantidade que eu tenho de átomos daquele elemento químico. Então, por exemplo, como aqui está o 2, quer dizer então que eu tenho, logo depois do símbolo do ferro, né? Então quer dizer que eu tenho 2 átomos de ferro. Pronto, então eu já observo que no reagente eu tinha um átomo de ferro e no produto eu tenho 2. Então eu vejo que não está seguindo aquela regra, né, que eu tenho que ter a mesma quantidade dos elementos em tipo e quantidade. Então vamos balancear. Para balancear, eu geralmente, na maioria dos casos, eu vou mudar o coeficiente estequiométrico. O que é o coeficiente estequiométrico? É o número que aparece, coeficiente estequiométrico. É o número que aparece aqui na frente do símbolo da minha substância. Aqui eu não tenho nenhum número, então significa que é 1, porque só o símbolo da substância me representa uma unidade daquela substância. Se tivesse 2, quer dizer que eu tinha 2 unidades daquela substância, 3 e assim por diante. Então eu vou modificar esses valores aqui na frente. Nunca eu vou mexer na atomicidade dos elementos, porque se eu modificar a atomicidade, eu vou estar produzindo uma outra substância, que não é o da minha reação química que está acontecendo, que está representada na equação química. Então, eu vou mexer, como eu falei, eu vou mexer onde eu tenho a menor quantidade de ferro, que é no caso no reagente. Então, qual é o número que eu tenho que colocar aqui na frente para que a quantidade de ferro no reagente seja igual à quantidade de ferro no produto, né? Então, se você já está pensando aí, né, é o 2. Então, quando eu coloco o 2 aqui na frente, né, no meu coeficiente, significa que eu tenho 2 ferros. Então, aqui eu passo, não tenho mais 1, agora eu tenho 2. Então, quando eu coloquei esse coeficiente 2, observe que eu fiquei com 2 átomos de ferro no reagente e 2 átomos de ferro nos produtos. Vamos ver agora para o átomo de oxigênio. No reagente, ó, eu tenho o símbolo e eu tenho aqui a atomicidade 2. Logo, eu tenho 2 oxigênios no reagente. No produto, ó, no produto aqui eu tenho aqui nessa substância a atomicidade 3 para o oxigênio, né? Então eu tenho 3 oxigênio. Então eu observo que não está igual, não está balanceada para o átomo de oxigênio. Então para balancear eu vou modificar o quê? O coeficiente aqui no reagente, que é onde eu tenho a menor quantidade de oxigênio. Até mesmo se eu modificasse aqui esse coeficiente dessa substância, né, eu ia modificar a quantidade de ferro, e aí eu ia fazer com que o ferro não estivesse mais balanceado. Aí eu ia ter que retornar. Então, a única opção mesmo que eu tenho é modificar esse coeficiente estequiométrico aqui. Então, qual é o número que eu tenho que colocar aqui na frente? Para que, quando multiplicado com esse 2, eu tenho que dar a quantidade de 3, né? Então, vamos estar assim lá, né? O2. Eu não sei, digamos assim, de cabeça, né? Então, eu vou
colocar X. Então, esse coeficiente vezes a atomicidade, né? Então, 2 vezes X, essa multiplicação tem que dar igual a 3. Por que 3? Porque essa é a quantidade de oxigênios que eu tenho no meu produto. Então, como eu montei aqui uma equação com apenas uma incógnita que é X, né? Então, encontrando o valor dessa incógnita aqui, né? Vai ficar 3, o 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, 3 sobre 2 vai dar 1,5, né? Mas a gente não vai fazer essa conta. A gente vai deixar 3 sobre 2, né? Então, aqui o coeficiente é 3 sobre 2, né? Então, porque quando eu colocar 3 sobre 2 vezes 2, né? Veja que eu vou simplificar 2 com 2, vai dar 3, né? Então, agora aqui eu tenho 3 oxigênio. Então, veja que eu tenho 3 oxigênios nos reagentes e 3 oxigênios nos produtos. Então, eu observo que a minha equação agora ficou balanceada. Só que aqui tem uma outra observação. Quando eu trabalhar com uma equação química balanceada, se ele quiser que você determine os coeficientes, os coeficientes de uma equação balanceada tem que ser os menores números inteiros. E eu observo que o 3 sobre 2 não é um número inteiro, é um número fracionário, né? Então eu tenho que fazer com que esses coeficientes eles fiquem, né, inteiros. Então vou escrever aqui embaixo para como é que você vai proceder agora para finalizar o balanceamento, né? Então aqui eu tenho, não é sempre que vai acontecer isso, tá? É alguns casos. E aqui eu coloquei justamente esse exemplo para fazer essa observação. Então vamos pegar lá a equação de cima que já está balanceada, porém não ainda está com os menores números inteiros, né? Então 2 ferro, 3 sobre 2 de oxigênio, que está produzindo 1 mol, né? Vou colocar 1 aqui, de óxido de ferro 3. Opa, desculpa aqui. Óxido de ferro 3. Então essa equação aqui, como a gente já viu, está balanceada, porém aqui esse número fracionário aqui do coeficiente do oxigênio não pode ficar dessa forma. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação e multiplicar toda ela por 2. Por que por 2? Porque quando eu pegar esse 3 sobre 2, que é o coeficiente do oxigênio, e multiplicar por 2, que é o número que está lá embaixo, né? Eu vou simplificar. Essa multiplicação vai me dar um valor de 3, que é um número inteiro. Então, por isso, multiplicando por 2, esse valor aqui que está fracionário vai virar um número inteiro, né? Então, vamos multiplicar toda a equação por esse número aí, né? Então, bora aqui, ó. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 2, né? Então, vai dar 4 ferro mais 2 vezes 3 sobre 2 vai dar 3. E 2 vezes 1 vai dar 2. Né? Então pronto, aqui eu finalizo então meu balanceamento dessa equação química aqui, né? Então, os coeficientes, né, ficaram 4 de ferro sólido, mais 3 de oxigênio gasoso, produzindo 2 mol de óxido de ferro 3. Tá? Então, seguindo essa sequência, né, você vai conseguir fazer o balanceamento. Aqui ela deu um pouquinho mais de trabalho, porque eu ainda tive que multiplicar por 2 toda a equação para tornar os números fracionários em números inteiros, né? Então vamos pegar mais um outro exemplo aqui. Eu tenho uma outra equação aqui, eu coloquei isso aqui justamente para a gente aprender a contar os átomos, né? As quantidades de átomos de uma substância. Então vamos colocar aqui nessa equação, que é o sulfato de cobre pentaidratado, sulfato de cobre 2 pentaidratado. Aqui não coloquei, mas vou colocar agora um deltazinho representando que está sofrendo aquecimento e está produzindo o sulfato de cobre anidro mais moléculas de água no estado de vapor. Então, quais são os elementos que eu tenho aqui, né? Eu tenho cobre, enxofre, hidrogênio
e oxigênio. Veja que eu coloquei naquela minha sequência, ó. O cobre, ele é um metal, o enxofre é um ametal, aí o carbono, eu não tenho carbono nessa equação, mas se eu tivesse carbono eu ia ter que colocar o carbono, depois eu coloquei o hidrogênio e por último o oxigênio para seguir aquela nossa sequência da regra no macho. Então tá aqui o cobre, ele é um metal, se você olhar na tabela periódica, o enxofre ele está lá nos ametais, o hidrogênio, né, não tenho carbono, né, então não coloquei aqui, eu tenho hidrogênio, então depois do enxofre eu vou balancear os hidrogênios, e por último o oxigênio. Então vamos lá, quantos cobres eu tenho aqui? Vamos por ordem, né? Então eu tenho um cobre. Aqui no produto, eu também tenho o quê? Um cobre. Enxofre. Quantos enxofres eu tenho? Eu tenho um átomo de enxofre. E quantos enxofres eu tenho aqui no produto? Também tenho um. Então também já está balanceado, né? O cobre estava balanceado. Para o enxofre também está balanceado. O hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho aqui, né? Então eu vejo que eu tenho hidrogênio aqui, ó, H2. Então a atomicidade quer dizer que eu tenho 2 átomos de hidrogênio nessa minha substância. Só que eu tenho o coeficiente 5 bem aqui na frente, né? Nessa hidratação. Então eu vou ter que multiplicar, né? Então 5 vezes 2 vai dar 10. Então eu tenho 10 hidrogênio no reagente. E quantos hidrogênios eu tenho no produto? Ó, veja que eu tenho somente 2 aqui aparecendo. Então eu tenho que, logo direto, né? Tenho que aqui nessa substância eu não tenho hidrogênio, só tenho aqui. Então eu tenho que colocar aqui nesse coeficiente um número que faça com que eu tenha 10 hidrogênios também aqui nos meus produtos. Qual é o número que eu vou ter que colocar aqui na frente, né? Como vocês já estão pensando, é o 5, né? Porque 5 vezes 2 vai dar 10. E agora o oxigênio. O oxigênio aqui eu tenho 1, né? Mas só que eu tenho esse 5 aqui na frente, né? Então significa que eu tenho 5 átomos de oxigênio. E agora aqui, quantos átomos de oxigênio eu tenho? E aqui eu tenho 5. E aqui com mais... Não, desculpa. Agora fiz a contagem errada, bem aqui. Não é 5 que eu tenho, né? Aqui eu tenho 5, mas eu tenho mais 4 aqui, ó. Então 5 com 4 vai dar 9. Então eu tenho 9 átomos de oxigênio. Então recapitulando aqui, ó. Eu tenho oxigênio bem aqui, né? Aqui eu tenho 4 e eu tenho oxigênio aqui, que 1 com 5 aqui na frente. Então 5 vezes 1 vai dar 5, mais 4, 9. E quantos oxigênios eu tenho agora aqui no produto? Aqui eu tenho 4 e aqui, ó, 5 vezes 1, 5 com mais 4 vai dar 9, né? Então, o hidrogênio está balanceado e aqui também eu balancei a quantidade de oxigênio, né? Então, minha equação ficou balanceada com o coeficiente aqui 1, 1 e 5. Então, com esses coeficientes, a minha equação química ficou balanceada. Eu vou colocar um exemplo aqui do lado de como é que você, de uma forma que pode aparecer, para você saber fazer a contagem também. No caso, eu vou pegar aqui, ó, o hidróxido de magnésio. Olha, quantos magnésios eu tenho aqui nessa minha fórmula? Olha, só tenho o símbolo do magnésio, né? Então eu tenho um magnésio. Quantos oxigênios eu tenho? Eu estou vendo que esse oxigênio está dentro desse parênteses, ou seja, esse grupo, como ele está dentro do parênteses, significa que ele está se repetindo. Quantas vezes ele está se repetindo? Esse número que fica aqui em fora do parênteses. Então quer dizer que esse grupo está se repetindo 2 vezes. Então quer dizer que eu tenho 2 hidroxilas. Né? Então, quantos oxigênios eu tenho? 2. É só multiplicar o 1 daqui, do símbolo, né, vezes esse índice que está fora do parênteses. Então, quer dizer que eu tenho 2 oxigênios. E hidrogênio, mesma coisa, né? Eu tenho 2. Então, veja aqui que eu posso ter essa outra situação que também vocês precisam saber fazer a contagem dos átomos quando tenho parêntese. Esse parêntese significa que esse grupo está se repetindo
essa quantidade de vezes aqui. Então, vamos agora passar aqui para o nosso último exemplo. Então, vamos ver aqui, eu tenho... Quais são os elementos presentes aqui na minha equação química? Carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Então, seguindo aquela regra lá, né? Metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Eu não tenho nenhum metal aqui, eu não tenho nenhum ametal, eu tenho, mas o ametal que eu tenho é carbono, né? Que é o nosso próximo. E o oxigênio também, ele é um ametal, só que eu não conto com ele, ele sempre vai ser o nosso último elemento a ser balanceado. Então, não tenho nenhum metal fora esses dois. Então, eu vou balancear então carbono, depois o hidrogênio e por último o oxigênio. Então, vamos fazer a contagem. Carbono eu só tenho aqui nessa substância, né? Então, aqui eu tenho 3 carbonos, que é o meu índice aqui, né? De atomicidade. E quantos carbonos eu tenho aqui no produto? Eu só tenho carbono nessa substância, aqui eu não tenho carbono, só tenho aqui. Então, aqui eu tenho 1 átomo de carbono, né? Então, não está balanceado. Então, eu vou balancear onde eu tenho a menor quantidade de carbono, que é aqui no meu produto. Como é que eu vou balancear? Modificando esse número aqui na frente, ou seja, esse coeficiente. Então, qual é o número que eu tenho que colocar aqui para que fique com 3 carbonos no produto, né? Então, vai ser 3, porque 3 vezes 1 vai dar 3. Então, eu balanceei a quantidade de carbonos. Tenho 3 nos reagentes, 3 nos produtos. Hidrogênio. Vamos fazer a contagem. O hidrogênio eu só tenho aqui nessa substância, nos reagentes, né? E eu tenho 8 hidrogênio, né? Então, aqui eu tenho 8 hidrogênio. E no produto, quantos hidrogênios eu tenho? Aqui eu não tenho hidrogênio, eu só tenho hidrogênio aqui e eu tenho o 2 aqui, né? Então, qual é o número que eu tenho que colocar aqui na frente? Que multiplicado por 2 vai dar 8, né? Então, é o 4. 4 vezes 2 vai dar 8. Aí eu vou ter 8 hidrogênio no produto e 8 hidrogênio no meu reagente. E por último aqui o oxigênio, né? Eu observo que aqui eu tenho 2. E aqui no produto eu tenho aqui, ó, 2 aqui na substância, só que eu tenho o coeficiente 3, né? Então, 2 vezes 3 vai dar 6 oxigênio. E aqui eu tenho 1, só que eu tenho 4 aqui, né? Então, 1 vezes 4 vai dar 4. Então, 6 com mais 4 vai dar 10. Então, eu vou modificar, só tenho a opção desse coeficiente aqui, né? Eu vou modificar aqui no reagente, onde eu tenho a menor quantidade de oxigênio. Então, qual é o número aqui que eu tenho inteiro, né? Que eu tenho que colocar aqui para que eu fique com 10 oxigênios. Então, se você já viu aqui, vai ser 5, né? Porque 5 vezes 2 vai dar 10, né? Então, colocando esse coeficiente 5, eu vou ficar com 10 oxigênio. Eu fico com 10 oxigênio nos produtos e 10 oxigênio nos reagentes e 10 oxigênio nos produtos, né? Então, é dessa forma que você deve proceder para fazer o balanceamento pelos métodos de tentativas. Então, fica aí essa dica, seguindo sempre aquela sequência dos metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Se você seguir essa sequência e souber fazer essa contagem, você não vai ter problemas em balancear uma equação química, tá ok? Então, muito obrigado e eu espero que tenha ajudado vocês e exercitem para que vocês possam aprimorar a parte do balanceamento químico. Muito obrigado.